A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje iremos encerrar a leitura do livro do profeta Ezequiel. Vamos ler os 3 últimos capítulos. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude a crescer aqui nesta plataforma no YouTube e assim a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Me ajuda muito se você também compartilhar e deixar o seu like, já curtir este vídeo. E deixe um comentário aí embaixo também, um glória a Deus, um aleluia, um amém, enfim, comente. Tudo isso traz engajamento para o vídeo e YouTube entende que tem um conteúdo bom nesse vídeo e acaba indicando também para outras pessoas. Você que recebeu o link desse vídeo, é bem importante que você assista a partir do vídeo de número 1, isso mesmo, porque esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Já passamos aí do dia 250 e é bem interessante que você comece no dia 1. Assim você vai em um ano, um vídeo por dia, a ler toda a Bíblia conosco. Assistindo um vídeo por dia, você vai ler toda a Bíblia conosco em um ano. Aqui na descrição e aqui também nos cards você tem o link com a playlist completa. Amém? Mas agora vamos orar e vamos para a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos mais um dia reunidos aqui na tua presença para ler a tua palavra, crescer no conhecimento de ti, poder aprender mais da tua vontade, Senhor, para que venhamos a nos conduzir de forma a alegrar a ti, a alegrar o teu espírito, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração e assim nos conduzir com prudência e fazer prosperar o nosso caminho. Abençoe, Deus, como eu tenho te pedido constantemente, a vida desta pessoa que está fazendo esse plano de leitura. Abençoe também sua casa, seu lar e toda a sua família. No nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, amados. Vamos então agora para a nossa leitura. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas, no dia de sábado, ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo, da porta, para fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado: 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de alimentos será 1 efa para o carneiro, e para o cordeiro a oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que a sua mão puder dar, e 1 hin de azeite para 1 efa. Veja mais uma vez aqui que Deus vem estabelecendo valores para a oferta, quantidades. Só uma coisa ou outra que ele diz: aquilo que a sua mão puder dar. Volto a dizer, hoje no Novo Testamento,
A partir do Novo Testamento, nós não vamos ver esse estabelecimento de valor, de quantidade, mas Deus sempre estará olhando para a sinceridade do coração, para também um coração disposto e pronto para contribuir com a sua obra. Quando formos ler ali o Novo Testamento, nós vamos ler um texto muito interessante, que é justamente ali a oferta da viúva pobre, que muitos interpretam errado aquela passagem, e nós vamos poder aprender muito mais ali juntos a respeito daquilo que é, diante de Deus, algo de valor verdadeiramente apresentado a Ele. Mas continue a leitura. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas, quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades, a oferta de alimentos será um efa para o bezerro e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que puder dar, e de azeite um hin para um efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocausto ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o Oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois dele sair. Prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia. Todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de alimentos, todas as manhãs, a sexta parte de um efa, e de azeite a terça parte de um hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimentos para o Senhor, em estatuto perpétuo e contínuos. Assim, prepararão o cordeiro e a oferta de alimentos, e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus, quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, e sua herança pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança, algum dos seus servos será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Depois disto, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar nos fundos extremos, para o lado do oriente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Esses 4 cantos tinham a mesma medida. E havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo.
Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Veja que se eu for comparar essas águas com as águas que saem do altar do trono de Deus, com o Espírito Santo, que são águas que saem do altar de Deus, veja que ele entrou primeiro na água, dava no tornozelo, depois mais uma vez joelho, depois nos lombos, até que as águas eram profundas. E aqui eu aprendo que quanto mais eu entro na presença do Senhor, mais profundo é o meu relacionamento com o Espírito Santo. Então eu devo sim adentrar a cada dia mais e mais e mais no átrio do Senhor, para que eu possa cada dia mais e mais e mais entrando na presença do Espírito Santo, estar com um relacionamento mais profundo com Deus e com o Espírito Santo. Mas continue, porque essa profecia fala justamente da restauração ali de Israel. Continue. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Esse mar que ele fala aqui são águas que fluirão do trono de Deus e que encontrarão o mar que hoje é chamado de Mar Morto, o mar de sal. E as águas do Mar Morto, onde hoje praticamente não há vida nenhuma, alguma bactéria ou coisa semelhante, mas peixes não sobrevivem, a concentração de sal é tão grande que você deita e boia tranquilamente lá, você não consegue afundar, mas essas águas serão saradas pelas águas puras que encherão aquele lugar. Continue. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Esse mar grande é aquele que hoje é conhecido como mar Mediterrâneo. Continue. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. O que é que Deus está querendo dizer aqui? Que quando o povo ali então construísse o templo, se restaurasse, se santificasse, o adorasse, do santuário de Deus sairiam águas que purificariam o povo, que faria com que o povo fosse produtivo, com que a terra fosse produtiva e o povo fosse próspero.
Isso vale para as nossas vidas. Quando edificamos o santuário de Deus, a casa de Deus, inclusive nós somos também templo do Senhor, e edificamos e nos santificamos, nos separamos para o Senhor. Temos uma vida onde buscamos adorar a Deus, sustentar a sua casa. Do rio de Deus, do santuário de Deus, do trono de Deus fluirão águas, o Espírito de Deus fluirá sobre a nossa vida, fazendo justamente prosperar o nosso caminho. Árvores que dão o seu fruto, que dão as suas folhas, os peixes em abundância, aonde passar o rio haverá vida, onde passa o Espírito Santo a vida. Amém? Continue. Assim diz o Senhor Deus, esse será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança. Segundo 12 tribos de Israel, José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais. Assim, esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, do lado do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Ramate, Azer Aticom, que está junto ao termo de Aurã, e o termo será desde o mar Azar-Enon, o termo de Damasco, e na direção do norte para o norte está o termo de Ramate. Este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão. Desde o termo do norte até ao mar do oriente, medireis. Esse será o lado do oriente. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até ao Mar Grande. Esse será o termo ao lado do sul. E o lado do ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Esse será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis por vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. E esses são os nomes das tribos desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, indo para Ramate até Azar-Enon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate, terra de Dan, uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer, terás uma porção. Junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naphtali, uma porção. Junto ao termo de Naphtali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção. Junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. Junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento
e para o ocidente 10.000 canas, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles trarão uma oferta da terra, lugar santíssimo junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e para a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250 canas, para o oriente de 250 canas e para o ocidente de 250 canas. E quanto ao que restou do comprimento consoante, com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta. E a sua novidade será para sustento daqueles que servem à cidade. E os que servem à cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, deste e do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até ao termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até ao termo do ocidente. Correspondente às porções será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertence ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Gades, junto ao rio até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E essas são as saídas da cidade. Desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta Ruben uma, a porta Judá outra, a porta Levi outra. E do lado oriental, 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta José uma, a porta Benjamim outra e a porta Dan outra. E do lado sul, 4.500 canas por medida e 3 portas. A porta Simeão uma, a porta Issacar outra e a porta Zebulon outra. E do lado ocidental, 4.500 canas e as suas 3 portas. A porta Gade uma, a porta Azer outra, a porta Naphtali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor. O nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está
ali. Amém, amados. Glória a Deus. Mais um livro encerrado com a grande notícia que o povo vai ser livre do cativeiro e vamos começar a ver isso nas nossas próximas leituras, amém? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe, curta também o vídeo, deixe algum comentário, tudo isso dá engajamento no vídeo. Desculpe se às vezes eu demoro para responder, ou dependendo do comentário, quando a pessoa diz glória a Deus, ou aleluia, ou coisa semelhante, às vezes eu apenas curto o comentário, tá? Mas deixa aí o seu comentário, um amém, um glória a Deus, um aleluia, tudo isso dá engajamento ao vídeo, o YouTube acaba também compartilhando para outras pessoas. Você está vendo aqui o WhatsApp, ó, se tiver algum pedido de oração, mande para esse WhatsApp, só depois você dá uma pausazinha aí no vídeo e anotar, e você pode fazer a tua oferta também aqui, ó, através desse Pix e também dos links que tem na descrição. Ajude o nosso ministério aí a continuar. Ore também pelas nossas vidas, a sua oração é fundamental. Amém? Forte abraço, então, a paz do Senhor. Até amanhã em mais uma leitura e viva Ele, viva Jesus!